Começar com o debate aqui logo. Vamos pro ar. Vamos começar com o debate no ar. Vamos falar aqui sobre o preço do gás. Aí a Débora já emenda e a gente já entra no assunto, já fala do Serasa, do FMI. Pois o ano virou, gente. O ano virou e o preço do gás de cozinha também. A Selem, empresa, né, que administra a refinaria Mataripe, anunciou um novo reajuste do produto na venda aí para distribuidora em toda a Bahia. Isso vai chegar em você, viu? A partir de hoje, o valor foi alterado em 5,18%. A previsão é de que o botijão fique de R$ 5 a R$ 8 mais caro. Segundo a estimativa do Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia, o preço médio do botijão no estado é de R$ 140. Quanto é que está o preço médio aqui em Seabra, Débora? Você compra gás aí? Eu não compro. Você não compra? E aí, professor? Pegou não, a gente, né? Não lembro exatamente eu não o preço pago gás médio. também, quem faz as compras não sou eu. Mande você que está em casa aí, qual o preço? Manda aí no direct. Bolt não está aqui mais, né? Bolt ia saber de tudo. Sim. Aí, tá? De acordo com a Selem, os preços dos produtos da refinaria de Mataripe seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, a cotação do dólar e o frete, podendo variar para cima ou para baixo. Começa com você, professor. É isso, Neresvaldo. A alta do preço do gás é preocupante e principalmente diante de um contexto econômico que talvez o Brasil não tenha virado uma Suíça, mas está longe de virar Venezuela ou virar uma Argentina, como muitos falaram. É importante lembrar que esse aumento vem logo depois, na mesma semana, para ser justo com informação, onde o salário mínimo teve um aumento acima da inflação, algo que era muito difícil acontecer nos últimos anos. É importante lembrar que a gente teve esse aumento do salário mínimo aí, que foi para 1.412, é um valor satisfatório, é claro que ainda é muito abaixo, correto, do poder de compra. Você lembra qual foi o último, acima da inflação? Que não é lembro, mas a gente pode buscar essa Depois informação. A gente vai buscar, que é para ser justo com a informação. Sim, e é importante e interessante. Correto, Nerisaldo? Essa alta do gás é muito preocupante, principalmente para o trabalhador que vive de um salário mínimo, por mais que tenha tido aumentos consideráveis aí no salário mínimo, mas ainda sabemos muito bem que o custo de vida continua caro, e é importante lembrar o fator principal que a gente não cansa de falar e vamos continuar falando. Que o aumento é só na Bahia e não do Brasil. Que esse aumento é só na Bahia e não é no Brasil, porque foi privatizado pelo governo Bolsonaro a refinaria de Mataripe aqui no estado da Bahia. Ou isso interfere diretamente no aumento. Por quê? Porque esse preço ele acompanha o mercado internacional. Ele não acompanha o preço paritário da Petrobras, ou seja, não tem a intervenção do Estado. Muitos concordam, mas aqueles que não concordam precisam entender que esse aumento está muito mais ligado porque essa refinaria ela foi privatizada. Ou o governo ela perdeu qualquer tipo de controle ou de interferência nesse processo, certo, Nerisvaldo? Mas está aí o esclarecimento, é claro que é preocupante esse aumento em qualquer ponto de vista, e principalmente pensando o trabalhador, ainda que tenha tido esse aumento no salário mínimo, mas sabendo que o custo de vida, infelizmente, está cada vez mais caro, mesmo com a inflação controlada, mesmo com a queda do desemprego histórico no nosso país, mas sabemos que isso ainda não é o suficiente, sobretudo para quem vive aí na faixa, na linha da pobreza, quem vive apenas de um salário mínimo, porque, como eu disse, o custo de vida é muito caro no nosso país. Aumento veio e pegou muita gente de surpresa, né, Débora? Notícia ruim para início de ano, né? Não, assim, tem o gás e dentre outros produtos. Eu, essa semana, fui comprar banana, né? Eu compro as caixas de banana e subiu. O gás é só um do que a gente está comentando, né? São vários. Só que a gente está o tempo todo no mercado e a gente vem vendo os produtos subirem. E com isso também diminui a compra. As pessoas estão comprando menos. Nós tivemos agora dados que demonstram que foi um Natal ruim no sentido de vendas. E aí agora não é só falando de Seabra, que é o que a gente vê, que é o que a gente sente, é como um todo. Então as pessoas compraram menos agora. Não sei, por algum motivo as pessoas estão com receio de gastar. Não se sabe ainda o porquê, né? Mas assim, estamos iniciando o ano aí e vamos aguardar, né? Esperamos não ter que estar aqui falando todos os dias de um produto que aumentou. O colega falou da privatização aqui na Bahia, mas nós tivemos também agora a aprovação na ALBA do aumento, né, dos impostos. ICMS. Então, que ALBA, né? que Assembleia da Bahia.
que reflete também nos produtos, porque é mais imposto, é a carga tributária ali nas costas de quem produz a riqueza. Importante que você está falando, separando uma coisa da outra, né? Sim. Se a gente traz um certo aumento que vem devido à privatização... Por outro lado, tem o governo do estado que também aumenta a carga tributária em cima das pessoas. E essa carga tributária, me permita, Débora, ela foi aumentada 2 vezes em um espaço de tempo muito pequeno. Muito curto. Isso sim é E às vezes a sociedade não percebe correto. isso. Isso Muitas passa... vezes a sociedade não percebe e aí vai perceber apenas no aumento dos produtos e aí não entende o porquê do aumento dos produtos. Aí sim é uma informação extremamente justa. Quer ver uma informação interessante? O governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, também movimentando, querendo aumentar, e aí os parlamentares, junto com a população, foi para cima e falou, não vamos aceitar isso daqui. O governador de Santa Catarina, o Jorginho Melo, também falou que vai fazer de tudo para segurar, porque sabe que reflete, e é uma coisa, é muito lógica. É uma conta simples. Se aumenta o tributo, as pessoas vão gastar menos, com isso o Estado também vai arrecadar menos. Então essa sanha arrecadatória que se tem, não vai dar certo. São comércios que vão fechar, é pessoas mais desempregadas, porque assim, o colega traz números aqui do FMI, não sei o quê, mas na ponta da linha, o que é que o senhor e a senhora estão enxergando? Tem uma melhora? Tá sobrando dinheiro no final do mês, quando termina de pagar suas contas? Ou como é que é? Porque é conta de luz que aumenta, agora é gás, a carga tributária, e onde é que a gente vai chegar? O aumento do salário mínimo que se tem não dá para suprir o que vai aumentando, né? Agora, início de ano, você vai em todos os estabelecimentos, vamos ter um pequeno reajuste. Você só vê reajuste daqui, reajuste dali e vai ficar... Agora, Débora, a crítica que eu tenho, e na verdade as autoridades, aos órgãos fiscalizadores, que eu penso que muitas vezes, né, Erisvaldo, é preciso de fato fiscalizar determinados estabelecimentos para saber se estão repassando o desconto com a queda da inflação em determinados produtos. Porque eu tenho a impressão que nem todos os estabelecimentos estão repassando a queda da inflação. Porque é fato, a inflação está controlada. Tem uma das menores inflações da história do nosso país. No entanto, muitos produtos, como você até citou a questão da banana e vários outros, a gente não consegue perceber e aí a gente não entende que cálculo está sendo feito. Ou seja, se a inflação está controlada, se o desemprego está caindo, certo? E vários outros dados positivos da nossa economia. E por que isso não chega necessariamente na geladeira do trabalhador, não chega na mesa do trabalhador de maneira tão clara? É aí onde cabe o questionamento para saber onde está o erro aí do ponto de vista econômico, se de fato todos os estabelecimentos estão repassando os devidos descontos com a queda da inflação no nosso país. E eu sinto que tem pessoas, comerciantes, que não estão agindo de boa fé nesse sentido. E isso é preocupante. Falta o quê? Falta fiscalização para que de fato possa ter esse dedo do Estado para regular. Porque quando a gente não tem o papel do Estado no sentido de regular e fiscalizar, cada um faz o seu preço e prevalece a lei de oferta e demanda do mercado. E essa lei ela é interessante para aquecer a economia, mas do ponto de vista mesmo da sustentabilidade, de ter uma consciência na maneira como gastar, é preocupante, porque termina de uma certa forma extorquindo ali quem não tem necessidade, certo? Agora, uma coisa interessante, porque assim, o colega fala dos números de desemprego, da inflação, só que é interessante falar também do déficit, né? Sim. 2022 nós fechamos no saldo positivo, superávit. 2023, déficit, saldo negativo. Né? O Brasil, a dívida pública aumentando. E o que é que o governo federal está fazendo? É a sanha arrecadatória, aumentando impostos e gastando-se muito. Gente, é uma conta simples, eu volto a dizer, o senhor e a senhora que está nos acompanhando, a dona de casa, se eu tô com X, eu vou tentar tirar gastos que eu posso passar sem. Não é isso que a gente faz quando a gente está com uma grana curta? Não é isso que o governo está fazendo, aí agora falando a nível nacional. Ele está aumentando a carga tributária, ou seja, a gente está tendo que pagar mais impostos e isso é sentido por cada um de nós aqui. Você poderia dar exemplo aonde exatamente? O documento de carro agora, que tinha sido retirado, retornando. Foi? Sim. Certo. Isso não impacta? Isso é só um dos. Isso é só um dos. E aí, vamos lá. O que é que o governo federal deveria fazer? Reduzir a carga tributária, que isso foi feito no outro governo e deu certo, porque quando ele reduziu a carga... Será que deu certo mesmo? Sim!
Porque o fundo de participação dos municípios foi afetado exatamente pela desoneração de impostos importantes que era para ser cobrados na sociedade e não foi, e a bomba estourou nos municípios. Mesmo passando por uma pandemia sem precedentes, nós fechamos com saldo positivo porque foi um governo que teve responsabilidade. Débora. Cortou-se gasto. Nós tínhamos, professor, 23 ministérios. Agora nós estamos batendo quase em 40. Débora, o governo peca nesse sentido mesmo da questão econômica, porque termina gastando mais do que tem sido arrecadado. A questão dos impostos, eu também tenho uma crítica, eu sou cidadão, não gosto de pagar mais impostos, mas a gente precisa lembrar que tem impostos que são essenciais, alguns tipos de taxação propostos pelo governo federal, eu concordo e precisa ser taxado mesmo, principalmente os fundos de investimento dos super ricos, aqueles que não estão nos ouvindo agora porque muitas vezes estão fora do país, certo, Débora? A gente não pode querer defender o pão do grande, a gente precisa defender o pão do trabalhador, que é aquele que vive de um salário mínimo, correto? Mas existe sim essa questão dos gastos muitas vezes desnecessários, coisa que todos os governos fazem, infelizmente. Ontem foi aprovada a LDO, foi encaminhada, melhor, no diário de hoje, diário oficial, foi publicada a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a qual prevê se no final do governo vamos ter superávit ou se vamos ter déficit. O governo está propondo déficit zero. Essa é a proposta do governo, certo? Não sei se ele de fato vai conseguir fechar o seu mandato, aí os seus 4 anos com déficit zero, mas o que a gente precisa tirar como conclusão é após os 4 anos. Fechamento parcial é como o próprio nome diz, é parcial. O último ano ele fechou em déficit, ou seja, ele não conseguiu obter o superávit, mas o que vale de fato é o resultado final e não a equações que são feitas durante os 4 anos, certo? O último ano ele fechou negativo, mas será que durante os 4 anos ele vai ter fechado no negativo? O que vale é o final e não necessariamente o meio. O meio cabe, Débora, para fazer o alerta, que o alerta está ligado para o governo Lula nesse sentido. Embora, por outro lado, os dados são positivos economicamente, mas o governo precisa gerenciar melhor os seus recursos nesse sentido. Mas o que vale para o trabalhador de fato é a inflação controlada, é o desemprego em queda, é o Brasil passando a ser a 9ª economia do mundo. O Brasil subiu 2 posições em menos de um ano do governo Lula, dentre outros dados positivos que envolvem a economia. É exemplo da taxa Selic, que está em queda também. E tudo isso contribui. Agora, como você sempre fala, e até concordo em parte, por que isso não chega de maneira tão clara na mesa do trabalhador? Essa é a grande questão e aí é onde eu faço a crítica, a falta de fiscalização do Estado, não estou falando do governo Lula, estou falando do Estado como um todo, no sentido de fiscalizar, porque alguns estabelecimentos não estão repassando necessariamente a queda da inflação em seus produtos. Bom, o que eu tenho sentido... Vamos aguardar os 4 anos, se ele vai fechar em superávit ou em déficit. E a questão tributária, eu volto a dizer, alguns impostos é exagero, concordo, mas alguns impostos são necessários, porque o Estado só funciona com impostos. E esses impostos, Débora, quando a gente abre mão de não querer pagar, penaliza os mais pobres. A gente precisa lembrar que são esses impostos que mantêm saúde, educação, segurança social, dentre vários outros serviços públicos. Que em boa parte não temos, né? Não temos de qualidade e não é de agora, é historicamente no nosso país. Não, e isso é um problema histórico, aqui eu disse não é um problema do governo Lula. Em nenhum momento aqui eu disse que sou contra a tributação. O excesso da tributação e quando você não tem retorno. Todos nós somos contra. Porque a verdade é que nós acabamos não tendo retorno. Porque pagamos impostos abusivos e quando você precisa de uma regulação você não tem segurança, você não tem nada. Historicamente, correto. Sim, só que agora está aumentando a tributação e não está tendo um retorno. Mas essa tributação que está sendo aumentada, ela tem sentido porque são pontos aonde era necessário ser tributado, a exemplo dos fundos de investimento, dentre vários outros segmentos econômicos que não era tributado ainda no nosso país. O governo Lula está buscando tributar aqueles que mais têm renda e não os que menos têm renda. É claro que existe alguns deslizes, mas a gente precisa lembrar que quem ganha mais nesse país tem que pagar mais. Agora é claro que quem ganha menos tem que pagar menos. Agora só se você acha que todos devem pagar da mesma forma a quantidade de impostos, porque os impostos são mais tributados para quem mais ganha e menos tributação para quem menos ganha. A conta está chegando justamente para os que menos têm condições. Será mesmo? Tá. Quem mais está sofrendo é quem não tem recurso. Se você está dizendo, quem sou eu? Os dados estão aí. Eu costumo dizer o seguinte, governos mentem. Seja o governo Lula, seja o governo Bolsonaro, mentem. Mas números não mentem, porque números são construídos metodologicamente por institutos financeiros, organizações financeiras, exemplo do Fundo Monetário Internacional, OCDE, União Europeia, dentre vários outros institutos financeiros que trazem números reais. Ou seja, o governo pode até manipular os seus institutos, a exemplo do IBGE e vários outros que têm uma ligação próxima ao governo. Mas institutos internacionais
que estão aí dando depoimentos favoráveis à economia do Brasil, a exemplo do próprio PIB, projeções positivas para os próximos anos, aí eu digo, governos mentem, mas números não mentem. Sabe o que Fechando, não mente? vamos lá, Débora. O senhor e a senhora, que toda vez que vai ao mercado vê o aumento aí do arroz. E aí é como sabe eu aquela disse. promessa da picanha e da cervejinha? Tá cada vez mais distante.